próprio Allah dizia, eu sou o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. A suástica versão indiana, É a né? versão indiana, né? É, que tá em Exato. pezinha, não tá caída. Tá inclinado em Baixo. movimento. Aí, para complicar tudo, esse mesmo Javé chegou para Abraão e disse, mata teu filho. É isso, cara. É. Mata teu filho em homenagem a mim, blá, blá. Ou seja, são coisas tão absurdas, são coisas tão pesadas, que realmente fica difícil tratar desse assunto, como o Daniel está dizendo, Eu, de forma... até no caso de Abraão, eu na minha leitura, né, eu gosto muito quando você fala das fofocas espirituais, né, porque você fala assim, eu não tenho certeza, né, são as fofocas que estão chegando. Então eu sou adepto de uma fofoca que, como Abraão vinha de Ur dos Caldeus e ali tinha essa prática de sacrifício do filho, Deus queria fazer um teste com ele para ver se ele ia se submeter com isso, até o ponto que quando Isaac pergunta pra ele, ô pai, cadê o cordeiro pra gente sacrificar? Aí, em vez do pai falar, ó, hoje o cordeiro é você. É. Aí o filho fala, mas Vista-se com essa pelezinha. É. Bota essa roupinha aqui. Né? Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. É verdade. Então, assim, tem um detalhe que eu acho interessante na narrativa ali no Gênesis, que ele fala assim, Deus proverá. Então, aí depois, Abraão fica conhecido como o pai da fé. Por quê? Porque ele creu que Deus não ia fazer aquilo, que Deus ia dar uma provisão, né? E ele usa até essa expressão Jeová Jireh, que a gente chama, né? Que é o Deus da provisão. E aí, quando ele vai sacrificar, ele pensando, caramba, não vai prover não? Aí Deus apresenta o cordeiro que estava ali preso nos arbustos, e isso seria um prenúncio de Jesus como esse cordeiro de Deus, né? Que vai tirar o pecado do mundo. E aí ele tá ensinando a humanidade, ó, os outros deuses gostam de sacrificar o filho. Eu não gosto, eu não vou pedir o seu filho, eu vou sacrificar o meu filho em favor da humanidade. Então eu leio essa história, dentro dessa fofoca aí que me contaram, como se fosse esse prenúncio do Cristo e Deus testando Abraão para ver se ele realmente ia acreditar que Deus não era um devorador de criancinhas como os demais, né? Como Moloque e os outros, né? O que você acha disso? É outra fofoca, a minha né? visão passa por um caminho muito desagradável frente a esse aspecto agradável que você coloca, essa teologia da religião, que, entre aspas, tenta, na minha lógica, né, transformar aquilo que é desagradável em aceitável aos nossos olhos, para poder compor uma estrutura de fé. Eu respeito. Esse é o meu problema. Nada mas porque era você entrava em choque com a vontade dessas entidades? Também, mas porque aquilo que eu percebi, eles diziam, isso aqui é ouro. Um exemplo, eu olhava e dizia, desculpa, isso não é ouro. Você tá me enganando. Tipo, Abraão, mata teu filho, né? Você pode ver isso como sendo uma estupidez total, mas aí, escutando o que você fala, não, é porque... É um teste. Mas ainda sendo um teste, isso é digno. Entendi. Como é que a gente pode ter um conceito sobre um Deus que faz um teste que desrespeita a condição da dignidade humana, porque Abraão sofreu pacas durante um bom tempo, mato, não mato. E o pior, ele decidiu matar. Está gostando? Nos abençoe se inscrevendo no canal. Curta o vídeo para que ele aqueça o coração de mais pessoas. E só não matou, segundo a própria história, porque Javé enviou um anjo. Ou seja, isso é muito violento no sentido de reduzir o ser humano a importância zero. Eu me fio Você pega ali o Antigo Testamento, você vai ver que Deus sempre condena o sacrifício humano. Quem entrega o filho, chama de abominação. Se você olhar só... O Deus da Bíblia partindo que é o Javé que está falando. A questão da mitologia judaico-cristã, o assunto se encerra exatamente nos termos em que você colocou. Mas se você vai estudar todas as ancestralidades que estão disponíveis, a gente vai entender que o Javé é o mesmo Alá dos islâmicos que surgiria depois, mas antes do Javé surgir, ou paralelo a isso, tem o Brahma hindu, que é o mesmo Javé. Eu não sei se a gente pode falar disso. Né? Assim, em religião comparada, né? Mas assim, na hora que você pega toda aquela estrutura da descendência de Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, quando você chega em Noé, você tem 3 filhos. Jafé, Shem e Cam. Via Shem, você tem Salé, Faxad, Eber. Quando Faleg... Eber da origem hebreus, né? Exatamente. Quando Faleg, filho de Eber,
diz: Pai, eu não vou honrar o Deus dos nossos ancestrais. Javé fica pé da vida com o comportamento de Faleg, como já havia ficado com o comportamento de Sete, filho de Adão e Eva. Tanto que a própria Bíblia diz que o primeiro a louvar Javé não foi Sete, foi Enos, ou seja, o terceiro na sequência. Tá? Quando Faleg diz a Eber que não vai honrar Javé, esse Javé aparece para Gomer, que é filho de Jafé, um dos outros filhos de Noé. Esse e Gomer conteúdo é o pai dos arianos. Tá onde esse... É do livro de Enoque? Você tira isso ou não? Não, de isso onde? aqui é você estudando as mitologias Tem que comparadas. montar o quebra-cabeça. Onde é que eu fui descobrir isso? Salvo engano meu, eu estava estudando o livro de Veles. Tá. Veles é mitologia eslava. Veles, muito provavelmente Odin. Na Oriente. genealogia de Shem, quem? No tempo de Abraão. Aí foi Tá. quando você falou, Abraão vinha De Ur dos Caldeus. dos caldeus, blá blá blá. Ou seja, então nós estamos vendo aqui um mesmo ser Sim. na descendência da genética que ele protegeu desde Adão, mas que se bifurcou na época de Noé. Sim. Ele tentou, não na de Cã, porque era o filho amaldiçoado, É. então, Que mas deu a de origem a Jafé e Canaã, lá né, de os Shem. cananeus. Exatamente. Então, essa confusão que a gente vê no mundo hoje, dos arianos dizerem: eu sou um povo escolhido. Aos judeus dizem: eu também sou. É a suástica versão indiana, É a né? versão indiana, né? É, que tá em Exato. pezinha, não tá caída. Tá inclinado em Basquete. movimento. Aí, para complicar tudo, esse mesmo ser que já havia sido conhecido como Brahma entre os arianos, Javé entre os judeus, se apresenta aos árabes como Alá, ainda funda o Islã. Então nós estamos falando, e o próprio Alá dizia: eu sou o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. Então, assim, olhando do ângulo que eu observo, Sim, sim. ok, a gente vê uma confusa situação em que, se isso for verdade, esse ser que nós entendemos como sendo Deus bíblico, ele é tremendamente responsável pelo estado de coisas Sim. que nós vivemos aqui na Terra, de árabe odiando judeu, judeu odiando árabe, de ariano tentando ser o que Hitler pensou, queria uma raça ser, superior. raça superior. tudo... Ninguém naquela época do Hitler imaginava que iraniano e indiano também era ariano. Exatamente. Era uma confusão. Fala, pô, peraí. Então, assim, Não faz sentido. Então, nesse contexto, eu não tenho a figura do Deus bíblico, Sim. né? E é isso que eu relato nos livros Sim, e sim, eu palestras que eu conheço. faço, como sendo alguém que recebe de mim o meu aplauso, o meu reconhecimento. Ao Sim. contrário, eu observo aquilo tudo com uma lamentação muito grande. Sim. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu sou o caminho.